Eu genuinamente gostaria que essa série fosse um suspense e tratasse só de uma stalker perseguindo uma vítima, mas não é bem isso. Porque eu me odiava muito mais do que eu amava. E eu amava essa mulher pra caramba. Olá, eu sou o Plebecine e escrevo algumas coisas que espero que vocês gostem. No vídeo de hoje falaremos sobre Beberrena, lançada recentemente pela Netflix. E caso você não tenha visto, não se preocupe, pois haverá parte sem spoiler. O esforço aqui será o de analisar a série por ela mesma, o que é difícil nesse contexto. Para quem ainda não sabe, ela é baseada em fatos reais ocorridos com o ator Richard, que interpreta o protagonista. Mas aqui tentarei ao menos me ater ao que a série apresenta nos seus 7 episódios, nada além disso. A minha interpretação do final se baseará exclusivamente no que nos é mostrado em tela. Mas antes, vamos tentar lançar um olhar crítico sem spoilers sobre a série, o que é uma tarefa difícil, pois ela se apresenta de maneira intragável. As decisões do Donnie são péssimas, ele sempre se coloca nas piores situações e sua inércia ante os males que sofre incomoda em vários momentos. E é pra incomodar. Há assumidamente um tom pessimista aqui, mesmo quando o protagonista parece dar um passo à frente, ele retrocede em seguida. Por isso é até perigoso assistir a essa série dependendo do seu grau de sensibilidade ou das coisas que te dão gatilho. A título de comparação, eu diria que pra mim ela soou como se fosse quase por inteiro o penúltimo episódio de BoJack Horseman. E se você não tem essa referência, eu explico brevemente. No penúltimo episódio de BoJack, eles trabalham a temática da morte e no final um dos personagens tenta suicídio, deixando o espectador sem saber se a tentativa foi ou não bem sucedida. Ou seja, é um episódio completamente destruidor. Mas a questão é que é o penúltimo episódio. Depois dele, há outro, que se não é feliz, amansa ao menos a devastação causada pelo anterior. Em Beberrena isso não ocorre. Definitivamente a série não se preocupa em ser minimamente inspiradora, eles não hesitam em terminá-la num tom deprimente. Mas a questão é que tudo isso parece intencional, por isso é um desafio avaliar criticamente essa obra. Se propondo a contar a história do jeito que ela conta, por mais desagradável que seja de assistir, a missão é cumprida. O desconforto e o incômodo não são gratuitos. Então, avaliando a série dentro do que ela se propõe, eu daria uma nota 4 de 5. Assista por sua conta e risco. Mas o objetivo aqui não é só criticar a série de maneira geral, mas em alguma medida sugerir uma interpretação a partir daquilo que ela apresenta, ou seja, agora vai ter spoiler. Se observarmos com atenção no primeiro episódio, duas coisas ficam bem estabelecidas. Primeiro, o Donnie cria certa simpatia pela Martha, pois ela o via do jeito que ele queria ser visto. E, de uma maneira empática, ele se compadece por ela ao vê-la desde a primeira vez, já imaginando que ela não era advogada, não tinha amigos, etc e tal. E note-se que aqui a empatia não necessariamente é algo bom, mas sim uma característica saltada do personagem. Ele mesmo admite que pena é a pior coisa que podemos sentir por uma outra pessoa. Mas enfim, segundo ponto. O Donnie nitidamente é uma pessoa com questões mal resolvidas, e isso fica claro quando ele constata que Martha era uma stalker condenada, repete isso 3 vezes e ainda assim aceita sua solicitação de amizade no Facebook. Ou seja, ele escolhe se colocar numa situação de risco. Tinha uma perseguidora condenada atrás de mim. Tinha uma perseguidora condenada atrás de mim. Tinha uma perseguidora condenada atrás de mim. Mas por que ele se colocou nessa situação? Por que ele não consegue colocar um ponto final nessa história? O quarto episódio explica um pouco ao menos. É claro que se a gente for tentar analisar humanamente, teriam até mais razões, mas eu não sou terapeuta e, repito, tô tentando me basear só no que a série mostra, não na pessoa. No quarto episódio, que é o ponto de virada principal da série, ele literalmente é estuprado por um produtor. O ponto é, admitir a violação da Martha seria admitir também a violação do produtor. Aí a coisa fica mais complexa, a masculinidade e a sexualidade dele entram em jogo. O quarto episódio nos permite compreender o que faz Donnie tomar tantas decisões erradas e se colocar sempre em risco. E isso ocorre do primeiro ao último episódio, pois no fim a série mostra que ele não superou essa questão, permitindo assim que o público indague. Esse trauma é mesmo superável? Eu disse que a série estava longe de ser otimista, né? Eu já estou editando o vídeo, mas vou ter que reforçar um ponto que acho que não ficou muito claro. O fio condutor da jornada do Donnie é o alto ódio que na série foi gerado a partir dessa violência sexual que ele sofreu. Esse é o evento originário que o fez sabotar seus 2 relacionamentos, com a Kaylee e com a Terry, se colocar em risco com a Martha, se colocar em risco transando com gente aleatória em situações perigosas, isto é, tentando soterrar a violência sexual originária com outras piores nas suas próprias palavras e, principalmente,
de se colocar em risco voltando à casa deste mesmo abusador inúmeras vezes. Após esse evento, o personagem foi fadado à infelicidade. Ninguém nessa série o odiava mais do que ele mesmo. Mas enfim, chegamos ao 6º e penúltimo episódio, momento em que Donnie se desmantela. A impressão que me dá, honestamente, é que ele transborda. A situação chega num ponto, conforme a série coloca, que ele não pode fazer outra coisa que não seja tomar uma atitude. E a atitude, entre aspas, que ele toma, que poderíamos interpretar como uma reação e não algo fruto da sua vontade, é transbordar no palco, mas a verdade é que depois disso ele continua quebrado. E aqui abro um parêntese para só uma vez me atrever a falar da pessoa física e não do personagem neste vídeo. Talvez a existência da série evidencie que ele não seguiu em frente. Deixando claro que isso é achismo meu. Pode ter acontecido inclusive o exato oposto, e ela só existe pois ele superou essa fase e consegue falar desses traumas. Porém, ao final da obra fica nítido que o personagem Donnie infelizmente não superou. E dentre as razões que nos permitem tirar essa conclusão, a maior delas é o fato dele ter retornado à casa do seu abusador e aceitado trabalhar com ele outra vez já no 7º episódio. Falemos então dele, o 7º e último episódio, que no início até nos fornece uma centelha de esperança, mas imediatamente ela desaparece com o retorno de Martha. O ponto é, o foco agora é a obsessão do Donnie pela obsessão da Martha por ele. Lembra que ele se afeiçoou por ela pois ela o via como ele queria ser visto? Então, por mais estranho que isso possa soar, o personagem Donnie se torna um obcecado por uma pessoa obcecada por ele. Isso ocorre também pois a série subverte a hierarquia tradicional entre perseguidor e perseguido. Se observarmos Perfect Blue, que é uma obra que também retrata um stalker, notaremos que o ponto de vista de Mimania é de baixo para cima em relação à sua vítima Mima. Inclusive a cena que estou mostrando agora evidencia isso. O mesmo não ocorre em Beberrena, e nesse sentido que a série trata de duas pessoas problemáticas. Ela subverte em partes essa lógica entre perseguidor e perseguido, colocando os dois num mesmo patamar. O Donnie não está só apontando o dedo para Martha e evidenciando os erros dela, mas está também expondo suas próprias mazelas. Portanto, quando a gente chega no fim e ele reedita o que ocorreu com ela no início, não quer dizer que ele se tornou igual a ela no sentido de virar um stalker, mas sim que ele não está sendo colocado numa posição hierarquicamente superior de julgamento, pois também possui suas questões. Como disse no início, a série não é sobre uma stalker perseguindo uma pessoa sã, isto é, uma vítima. Há, no mínimo, duas pessoas mentalmente não saudáveis, Donnie e Martha. Inclusive, me parece que o foco da série é mais no auto-ódio do Donnie, que o torna incapaz de ser feliz do que qualquer outra coisa. O vídeo de hoje foi esse. Não esqueça de deixar um like, se inscrever e comentários são sempre bem-vindos. E sinta-se à vontade para me seguir nas demais redes, @plebecine_ em todas. Abraços.